Fala aí galera, meu nome é Paulo, sou produtor de conteúdo aqui do canal Produtive DeX, o primeiro canal aqui do YouTube com conteúdo exclusivo sobre a plataforma Samsung DeX. E hoje esse vídeo é para você que já está cansado de sofrer com problema de aquecimento aí quando você joga ou quando você abre muitos aplicativos no modo Samsung DeX. Então hoje eu estou fazendo um review aqui de gameplay de jogo sem o cooler e com o cooler para vocês estarem vendo qual o desempenho desse cooler aqui no modo Samsung DeX e se ele vale a pena ou não. Bom pessoal, então tá aqui o cooler mais desejado de todos os tempos daí do pessoal que tem o modo Samsung DeX e que passa pelo problema de aquecimento aí no telefone, né? Que todos nós sabemos aí, quem usa praticamente, que os telefones aquecem a ponto de fechar os aplicativos ou fechar os jogos que você está jogando no momento. Então eu comprei aí o cooler dos sonhos, tá? Que é o Fan Cooler Black Shark Pro aí da Xiaomi. Então ele vem aí nessa caixinha meio fosca com informações totalmente irrelevantes em chinês aqui na parte de trás. Vem com um Black Shark Cooler aqui escrito holograficamente quando você muda, certo? E aqui na frente também, ó, parece que é tudo preto, mas se você botar um pouquinho de luz aqui no lugar certo, ele aparece aqui todo o formato do cooler e, cara, bem bacana, mas totalmente irrelevante. Aqui dentro da caixa, galera, você encontra aí, ó, um manualzinho que é chinês, inglês, com informações bem básicas aí do cooler. Então as informações técnicas mais interessantes dele é que ele faz 34 decibéis, né, de nível de ruído e tem uma rotação de 6.200 RPM, certo? E segundo a fabricante é 2 vezes mais rápido aí que um helicóptero, certo? Só que não faz tanto barulho, logicamente. Aqui dentro da caixinha a gente encontra o cabinho USB tipo C, para você alimentar aí o cooler, e segundo a fabricante você precisa de 5 volts e 2 amperes aí para você estar alimentando esse pequeno monstro. Então galera, esse é o monstro, certo? Olha só a fabricação desse cooler, cara, ele é praticamente perfeito aí no quesito design, galera. Ele vem escrito aqui, ó, Black Shark aqui na parte de cima. Aqui na parte de baixo a gente tem aqui os botões de on e off, certo? Para a gente estar ligando e desligando. E aqui tem o conector USB tipo C para a gente estar alimentando, certo? Aqui na parte de trás ele vem com esse adesivo que fala aqui bem claramente para a gente remover essa proteção, esse filme protetor antes de usar, tá? Só que eu estou usando aqui esse tempo todo que eu precisava gravar para vocês antes de tirar esse plástico aqui. Então esse é o design do cooler. Ele é muito bonito, cara, muito bonito mesmo. Isso aqui, segundo eles, é uma plaquinha térmica, beleza? Que ela vai aí esfriando em poucos minutos, cara. Segundo a fabricante, a partir de 1 minuto ele começa a congelar. E eu vou falar pra vocês, isso é real, cara. Assim que ele começa a ventilar, o bicho fica gelado. Isso aqui gela bastante. Então, cara, eu vou medir a temperatura daqui segundo o aplicativo, tá? Porque ele tem aí um termômetro interno, então não adianta ficar pegando aquele termômetrozinho e medir por fora, porque não vai adiantar nada. O que importa é o que tá aqui dentro. E igualmente no celular, eu vou medir pelo aplicativo que dá as medições da temperatura interna do celular, tanto do processador quanto da bateria, beleza? Então, para ligar aqui o nosso querido Monster Cooler aqui da Xiaomi, galera, eu vou utilizar esse cabinho aqui da Baseus. Como eu disse para vocês, tem que ser um cabo de 5 volts de 2 amperes. Esse aqui se encaixa nessas características e ele tem aqui um LEDzinho luminoso só para dar um charme a mais aí no nosso teste, beleza? Então eu vou ligar ele aqui, ó. E como vocês podem ver, ele vai trocando de cor assim, é só para dar um charme mesmo, assim como aqui o meu teclado e como o meu mouse aqui. Então, para a gente ter toda uma configuração RGB aqui no meu novo setup, que em breve eu vou estar fazendo o vídeo completo para vocês. Então, eu vou ligar ele aqui, galera, para vocês verem, ó. Ó o bichinho funcionando, filho. Ó, que beleza, mano. Cara, esse cooler é muito lindo, muito lindo. Aí aqui, ó, dá um charmezinho a mais, trocando de cor aqui com o cabo também, beleza, galera? Então ele já tá na configuração aqui padrão, que ele vem fazendo esse jogo de lead aqui, esse esquema de mudança de cores. E como vocês podem ver, cara, é muito lindo. Isso aqui à noite, então fica perfeito. E aqui, ó, já tá geladaço, como vocês podem ver, ó. Dá até para fazer desenho aqui já. Essa placa aqui, nossa, depois que tira o plástico, cara, fica muito mais sinistra de gelado. Então, galera, para fazer esses testes aí,
com esse cooler aqui, eu vou utilizar o meu Samsung Galaxy S10 Plus, beleza? Ele é o modelo Exynos, então ele esquenta pra cacete. Se eu não tiver com o cooler, dá ruim, com certeza dá ruim. Meus aplicativos fecham, meus jogos fecham também. Então eu vou estar utilizando aqui um modelo bem apropriado com Exynos pra gente estar realizando o teste aqui no jogo Call of Duty, beleza? Então eu vou fazer todas as medições agora aqui no Samsung DeX para vocês terem uma noção de quanto esse cooler é monstro. Bom, meus amigos, então eu estou aqui com o Galaxy S10 Plus já conectado aqui no modo Samsung DeX e eu vou jogar um pouquinho aqui para vocês verem um pouquinho do desempenho da temperatura do smartphone aí no modo de jogo sem o nosso cooler aqui ligado, beleza? E vocês vão poder comparar o quanto esse cooler deu uma melhorada aqui no desempenho do smartphone no modo Samsung DeX, certo? Então eu vou abrir aqui o jogo COD Mobile para a gente estar analisando a temperatura do smartphone sem o cooler. Bom, galera, então para realizar esse teste de medição de temperatura, eu utilizo esse aplicativo aqui, ó, Powerful Monitor, que é esse aplicativo aqui, beleza? Eu tenho a versão paga, então ele me dá todas as características aí do aplicativo de medição de temperatura, também me dá aqui um booster de memória, um limpador de memória, ou seja, um aplicativo muito bom. E aqui, se eu fechá-lo, como vocês podem ver aqui na parte inferior esquerda, ele me dá essas três medições aqui de temperatura, que a primeira aqui é a medição de temperatura do processador, essa daqui é a utilização da porcentagem da memória e essa daqui é a medição de temperatura da bateria. Todas essas três coisas aqui influenciam diretamente no desempenho do seu modo Samsung DeX. Se a bateria estiver muito quente, ela não vai carregar. Se o processador estiver muito quente, ele vai fechar aí todos os seus aplicativos até ele estabilizar a temperatura do aparelho, beleza? Então tá aqui, ó, não tá com cooler como eu mostrei para vocês e já de começo o processador tá batendo 31 graus, a memória é 62 e a temperatura da bateria está em 30. Então, galera, o que eu vou fazer agora é dar início aí ao jogo Call of Duty Mobile, tá? COD Mobile aqui com o controle de Xbox One S. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, já foi para 35, 61 e 33 antes mesmo de eu iniciar o jogo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar 10 minutos de jogo, que são o tempo máximo aí para a efetividade do cooler. Então, segundo o fabricante, o cooler em 10 minutos ele chega aí a reduzir drasticamente a temperatura do seu celular. E eu vou deixar esses 10 minutos aí sem o cooler para a gente ver se o jogo vai fechar ou até onde vai chegar a essa temperatura aqui sem esse monstrinho desse cooler da Xiaomi, certo? Então vamos dar início ao jogo.
bateria. Então, para quem quiser um parâmetro aí de quando o jogo vai fechar ou de quando os aplicativos irão fechar, que quando você está utilizando aqui no modo Samsung DeX sem um cooler, é isso aqui o que acontece quando você utiliza esse modo sem um cooler, certo, galera? Então, agora eu vou fazer esse teste com o cooler instalado, junto com o aplicativo aqui, com a medição do aplicativo da temperatura do cooler. Bom, certo? Então, meus amigos, eu vou colocar aqui agora o coolerzinho conectado aqui no Galaxy S10 Plus. Vou deixar do jeito que tá, não vou nem esperar o celular esfriar, beleza? E para vocês terem uma noção aqui, ó, de até quanto esse cooler chega na sua medição, eu vou usar como parâmetro aqui o Galaxy S10. Eu vou colocar ele nessa parte daqui, mas vou usar esse parâmetro aqui para vocês terem uma noção. Então, ó, ele ainda sobra praticamente quase um dedo aqui, ó, um dedo de espaço para você estar colocando, e ele não pressiona muito, tá? É uma abertura muito suave aqui dessa mola presente nesse cooler. Então, como eu mostrei para vocês, ainda sobra um dedo aqui de espaço, tirando a medida do Galaxy S10 Plus, certo? Então você pode utilizar aí em outros smartphones, beleza? Então eu vou colocar ele aqui, ó, na parte da frente, certo? Vou colocar aqui nessa partezinha da frente, para vocês estarem vendo mais ou menos, é aqui que aquece, né? Nessa região aqui, eu vou colocar aqui para a gente estar realizando o teste. Então eu vou fazer a conexão aqui do USB tipo C, e depois é só a gente pressionar aqui para cima para ligar o nosso cooler Xiaomi Black Shark Pro. Então beleza, galera, cooler instalado, já está começando a funcionar aqui no S10 Plus, e depois é só você baixar aqui o aplicativo presente nesse cardzinho que também vem na caixa, beleza? Então, passando aqui agora para a tela, ali no modo Samsung DeX, eu vou mostrar para vocês um pouco do aplicativo e depois do desempenho do cooler aí jogando. Então, galera, clicando aqui no Lighting Settings, você tem lá em cima Fan Lighting Effect, que você desabilita ou habilita aí as cores do cooler. Temos um Light Mode que está no streamer, e você pode alterar aqui por todos esses efeitos de luz. Então, alterando aqui por Brief, a gente tem aquele efeito respiração aqui no cooler, beleza? E você pode alterar aqui no Lighting Effect Speed, que está no médium, e tem o rápido e o devagar. Então tem aqui o devagarzinho e aqui o Color Scheme, beleza? Que é o esquema de cores, esquema de coloração do cooler. Está no monocromático, e você pode botar aqui também no Tricolor, certo? Se você quiser escolher uma cor única, você põe aqui, ó, no monochrome, beleza? E escolhe aqui entre as cores que você quer estar utilizando. Então temos aqui também o efeito Flow, que é esse efeitozinho aqui, ó, que ele vai percorrendo todo o cooler, que é a mesma coisa. Ou você escolhe aqui as cores e a velocidade do efeito, certo? Entre monocromático ou tricolor. 3 cores fazendo a movimentação enquanto está sendo utilizado. Temos também o efeito Flicker, que é esse efeito piscante aqui, certo? Que você pode pegar a barrinha aqui, ó, e ir alterando as cores na barrinha. Olha que top, mano. Você pega, larga e ele vai aqui alterando as cores de acordo com a cor que você escolher. Cara, muito top, muito top. E por último aqui tem o efeito Spin, que ele vai fazendo esse spin de cores aí, que é a mesma coisa. Você vai alterando aqui as cores do efeito, assim como a velocidade e o esquema de cores aqui, entre Two Color, Monochrome e Tricolor. 3 cores, 2 cores, e aqui você vai escolhendo as cores que você quer deixar durante essa transição. Olha que show de bola, mano, muito show mesmo, né? Então agora, galera, indo lá para a gravação do jogo, certo? Vamos gravar aqui o jogo, vamos testar. Mas como vocês podem perceber, galera, vou jogar aqui um pouquinho para cima e vocês já puderam perceber o quanto esse cooler já resfriou o celular. Então, botando a mão aqui, ó, o celular tá praticamente gelado, filho. Tá aqui, ó, acabou de cair para 26, como vocês viram, tá em 61 aqui por cento a minha capacidade de memória, e a bateria, filho, tá em 24 graus, ou seja, daqueles 40 que tava batendo lá em cima, 44, a gente tem aqui uma queda muito drástica, ou seja, o cooler realmente funciona e é um dos melhores, se não o melhor cooler para você estar utilizando aqui no modo Samsung DeX. Então vale muito a compra. Então vamos ver, como vocês podem ver, ó, tá caindo de tempo em tempo, já caiu para 25 e eu nem iniciei o jogo ainda. Aproveitando que o cooler diminuiu um pouco a temperatura, vamos testar lá o jogo agora para ver o desempenho desse cooler aqui enquanto o jogo tá rolando, beleza?
Bom galera, então vamos início aí ao nosso teste aqui do jogo COD Mobile com o cooler instalado, com o Black Shark aqui Pro da Xiaomi, certo? Então, como vocês puderam ver, ó, já está aqui o processador na medida de temperatura de 30 graus Celsius, ou seja, não tá os 44 que estava quando desligou lá no nosso primeiro teste sem o cooler, e aqui a bateria está batendo 27 graus, certo galera? Então eu vou dar uma olhada aqui ó, no Shark Arsenal, que é o aplicativo do cooler, para ver quanto o cooler está medindo nesse momento. Então, segundo o cooler está batendo aqui no seu chip 16 graus Celsius no modo Frozen, certo? Então vou dar uma fechada aqui, vou fechar aqui também e vou iniciar aqui o jogo COD Mobile para a gente estar vendo qual será o desempenho do jogo e do cooler aqui no modo Samsung DeX com o seu resfriamento, certo? Então vou jogar aí 10 minutinhos, vou deixar o jogo rolando e vocês podem acompanhar aqui, ó, já caiu até para 28 graus, ou seja, é uma diferença bem grande dos 44 que bateu no talo. Então vou deixar aí o jogo rolando em 10 minutos para a gente estar vendo o desempenho. Então vou jogar mais uma partida aí. Então vou jogar mais uma partida aí. Vamos ver o que vai dar. Então vamos jogar mais uma partida aí. 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 Então v
Bom, galera, então ficou bem claro aí para vocês o poder de resfriamento desse cooler, que é o cooler Xiaomi Black Shark Fan Cooler Pro aí no modo Samsung DeX, que diminuiu aí entre 8 e 10 graus efetivamente na minha utilização e na minha jogabilidade aqui no modo Samsung DeX. E como vocês puderam ver, galera, esse é o cooler que impede o fechamento do Samsung DeX, não importa o que você esteja fazendo. Levando em consideração que além de eu estar jogando, eu estava gravando a tela e usando a câmera para fazer a gravação ao mesmo tempo, ou seja, um poder altíssimo que esse cooler conseguiu segurar. Então, galera, esse cooler é recomendadíssimo para você que está querendo montar ou para você que já tem um setup de Samsung DeX. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e se inscrever também no Instagram para acompanhar todos os setups da galera que é apaixonada pela plataforma Samsung DeX. Até o próximo vídeo.